crecer el reino del rey. Bueno, vivemos en una sociedad donde lo que es malo se llama bueno y lo bueno malo. Y para nosotros que somos seguidores de Jesús, vivir conforme a los principios y valores del reino de Dios es todo un desafío, ya que apuntan un estilo de vida oposto, invertido con la orden social. Y un reino al revés, que é a série que estamos compartindo hasta este quarto sábado. É o reino al revés porque mucho de las cosas no tiene sentido. E não se trata de um reino donde alguma persona poderosa gobierna determinado território. Estamos hablando del reino del Criador de todas las cosas que se extiende en el mundo entero e se hace visible através da igreja, que somos nós outros. Então, o propósito da série é desafiarmos a viver a cada dia a partir de los estándares del reino de Deus, ou seja, lo que estão pautados na palavra de Deus, não importa tão ridículo ou absurdo se mirem antes a los ojos del mundo. E este reino que estamos chamados a servir para ser visível, para trazer sanidade a todas as famílias da terra. Então, o primeiro tema, Marita compartilhou sobre serviço, onde falava, o mais importante é o que sirve. Depois, o pastor Coco, há mais dicha em dar do que receber, sobre a compaixão. E Tiago Fabiano, último sábado, sobre a dependência, quando sou débil, é que sou forte. Ou seja, temas que, pensando em este mundo que vivemos, é contracultural. Donde o mais importante não é o que se sienta em la mesa, em la punta de la mesa, e sim quem le sirve. O mundo não. A pessoa que está servindo, ou seja, não é mais importante os que estão sobre a mesa, não. Há mais dicha em dar que receber. Nós outros somos consumistas, queremos receber uma sociedade de consumo. Ou, quando sou débil, sou forte. Não. Não falamos que da debilidade não é algo bueno. E para mim me tocou um tema muito difícil e desafiador, tá? Por falar que nesse contexto hoje que estamos em Uruguai, poderia ser um pouco mais tranqui compartilhar, pero não é fácil. Pero ahora imagino se toca a um pastor que está em Ucrânia e precisa predicar, falar sobre esse tema. Como falariam alguns uruguaios? Pá, que pesado seria. O tema de hoje, amor que duele, donde Jesus habla, amem a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Pá, que loucura Guiche está falando. Imagínate, nós outros, como falei, se estou em Ucrânia, um contexto de guerra com Rússia, o pastor predicando um domingo, amem a sus enemigos, hagan bien a quien los odian. E nós estamos falando de um adversário, se você está na competência de futebol, que é um adversário, terminou na cancha, é seu amigo. Estamos falando de inimigo, alguém que deseja o mal para vós, alguém que quer ser mal para vós, para tu família. E ante os olhos do mundo, isso vai sonar ridículo, é um absurdo pedir isso, é um absurdo falar sobre isso. Por isso que estou falando, não é um tema fácil, não é que estou compartilhando acá, que isso é fácil para mim, amar alguém que me lastimou, ou alguém que se considera, eu não tenho, pelas vezes, para alguém, pode ser um inimigo. Pero está na palavra de Deus e temos que predicar conforme está na palavra de Deus e saber em el Espírito Santo de Deus que se está na palavra, é possível. Então, algumas vezes, mostrar amor por quem nos ama resulta uma tarefa mais sencilla. Mostrar amor por sua esposa, por sua novia, por sua mamá, por seu filho. Pero duele mostrar amor por quem nos lastimou. Pero al mirarmos a Jesus em la cruz, nos ajuda a entender de que se trata o verdadeiro amor. Assim que vamos ver em Lucas capítulo 26. Dos versículos 27 e 28, donde habla, pero yo digo a vosotros que estáis escuchando, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los odian,
Bendecid a los que los maldicen, orad por los que los maltratam. Vamos orar uma vez mais. Graças, Deus, uma vez mais por estar em tu presença. Graças por tu palavra. Nos ajude hoje, juntos, a aprender sobre os princípios que o Senhor está ensinando a nós outros através de tu palavra. Sabemos que não é um tema fácil. Muitos de nós outros, de alguma vez na vida, já fomos lastimados por pessoas, ou já lastimamos pessoas também. E sabemos que solamente por meio de tu graça, através do Espírito Santo em nós outros, que se hace possível escuchar isso e buscar a poner em prática em nossa vida. Bendiga minha vida, bendiga a vida de cada um que está acá hoje. A Senhora, em nome de Jesus. Amém. Amad a vuestros inimigos. Vamos entender um pouco o contexto acá de Lucas, onde Jesus estava falando. Não era que os escribas, na época, estavam ensinando a gente. Se vamos mirar em Mateus 5:43, os escribas falavam: ama tu próximo e odia tu inimigo. Por natureza, e natureza de nós outros, quando nascemos em pecado, uma pessoa não ama seus inimigos. Ninguém de acá, por natureza, vai amar alguém que lo odia. E nesse contexto era demasiado fácil para a gente que vivia, irritada bajo o jugo de um opressor estrangeiro, a ceder seus malos impulsos. E assim se estava levantando uma muralha de separação entre judíos e gentiles. Não? Os primeiros, os judíos, haviam de ser amados, os segundos, odiados. E se levantou outra barricada entre os israelitas, não? Como os escribas, os que se consideravam buenos, os escribas fariseus, e os malos israelitas, os que eram odiados, os renegados, os publicanos. Então, com este ambiente, era impossível que o ódio tuviera hambre. Ou seja, se sentia bem alimentado. O ódio em este ambiente se sentia bem alimentado. Como é hoje em dia, em nossa sociedade, onde muitas vezes levantamos barreiras, barricadas, e eu sou bueno, vós é malo. Ele é bueno, eu sou malo. E separamos, não? Seja racial, seja por xenofobia, que seja. Temos isto em nossa cultura, temos isso cada vez mais evidente. Se vamos pensar para quem lhe gusta futebol, recentemente temos caso de um atleta de Brasil, Vinícius Júnior, que joga em Real Madrid, onde está cada vez mais pesado para ele este aspecto racial, achar, e não só racial de xenofobia. Hasta um muñeco lo colgaram em uma puente, como, ou seja, então vemos que isso passa não só acá, em Brasil, em todos os lados. E foi em meio deste ambiente intensamente estreito, de miras, um ambiente exclusivista, intolerante, onde Jesus levou a cabo seu ministério. Não é que Jesus está falando acá, ame a vossos inimigos, e estava vivendo as 1000 maravilhas em um contexto que todos os amavam. Não, era um contexto estreito, intolerante. E todo lugar Jesus estava rodeado desses muros e cercos. Pero Jesus vino com o mesmo objetivo de romper as barreiras, de modo que o amor de Jesus, um amor puro, cálido, divino, infinito, pudiera fluir livremente desde o coração de Deus, de seu próprio coração de Jesus, hasta os corações de los hombres. O amor de Jesus saltava todas as barreiras de raça, nacionalidade, partido político, idade, sexo, e etc, e etc. E quando Jesus está falando, ama vuestros inimigos, deve haver assombrado a seus oentes, como nós outros. Se vós ama a vuestros inimigos, isso para nós outros, porque ele estava dizendo algo que provavelmente nunca antes havia sido dito de uma forma sucinta, positiva e com essa autoridade. E de ajuda tu inimigo a amá-lo, havia um solo passo. E Jesus deu esse passo. Porque Jesus a nadie, não habla solo ama a seus inimigos, hagan bien
a quienes los odian. Hagan bien a quienes los odian. Jesus, é importante também aclarar que não estava pedindo para seus oyentes a aprovação del mal perpetrado por seus adversários. Tampouco Jesus não estava rechaçando a administração da lei e a justiça. Lo que era malo deve ser calificado como malo, como tal. E os malos têm que sim ser punidos e prestar contas por suas ações ante a justiça. Quando miramos Romanos capítulo 13, versículo 1 a versículo 4, Romanos 13, versículo 1 a versículo 4, Pablo hablando, toda persona, deve someter-se às autoridades de governo, pois toda autoridade provém de Deus, toda autoridade. E os que ocupam puestos de autoridade estão aqui colocados por Deus, ou seja, Deus permite. Quando ganha alguém que vos não lhe gusta, alguém que tem princípios em contra da palavra de Deus, um político, Deus de alguma maneira permite que isso passe. É o que está falando acá. Portanto, qualquer que se rebela contra a autoridade, se rebela contra o que Deus ha instituído e será castigado. Claro, sempre a ver que os estándares da palavra estão acá. Se uma autoridade te pide para matar, vos não vai fazê-lo. Aí sim, vos vai em contra essa autoridade. Se é algo que fere o princípio bíblico de Deus, vos siga o princípio bíblico de Deus. Pois as autoridades não infundam temor a los que hacen lo que está bem, sino en los que hacen que está mal. Queres viver sem temor às autoridades? Haz lo correto e ellas te honrarão. Sabemos que as autoridades, por mais que Deus permite que estão aqui, muitas vezes são injustas e muitas vezes, mesmo nós outros fazendo coisas corretas, pode passar algo, assim como há casos verídicos de pessoas que estavam em caminho, em cadena perpétua ou para morir, e depois foi comprovado que eram inocentes, e muitos outros inocentes que não tiveram tempo de ser comprovado. É claro que sabemos que as autoridades nem sempre atuam de acordo com o que está em la palavra de Deus. Haz lo correto. As autoridades estão a serviço de Deus para tu bem, pero se está sendo algo malo, por supuesto que deveria ter medo, porque elas têm poder para castigar-te. Estão a serviço de Deus para cumprir o propósito específico de castigar a los que hacen malo. Sim. Ou seja, então, só para entender, não é que Jesus ama seus inimigos, está falando que as autoridades têm que se castigar os que hacen malo, têm que estar sempre a favor de los que estão buscando fazer o bem. Pero o contexto acá, que temos que entender, o que Jesus está falando acá, que princípios devemos aprender acá, há 3 pontos importantes, 3 princípios. Primeiro, não deve haver espírito de vingança, mas bem lo opuesto. Ou seja, não deve haver espírito de vingança, mas bem lo opuesto. Como está em Lucas mesmo, capítulo 6, depois em versículo 29, se alguém lhe dá uma bofetada em uma mejilla, oferece também a outra. Se alguém te exige al abrigo, oferece também a camisa. E mais específico, em Romanos capítulo 12, versículo 19, queridos amigos, nunca tomem vingança, deixem que se encargue la justa ira de Deus. Pois dizem as escrituras, eu tomarei vingança, eu les pagarei lo que se merecem, disse o Senhor. Então, não deve haver um espírito de vingança. La justa ira de Deus, Deus vai tomar a vingança. Tudo que passa de malo em esta sociedade, em este mundo, as pessoas que hacen lo malo, Deus lo vai, de acordo com a justiça de Deus e não a nossa, Deus vai fazer. Então, o que está ensinando essa passagem de verdade importância é que nossa atitude personal não deve ser nunca de vingar-nos. Não é nossa.
Por más que nosotros en nuestro corazón muchas veces peleando con la carne, con nuestra naturaleza pecaminosa, queremos vingar, queremos hacer justicia con nuestras propias manos. E como seguidores de Jesus, temos a responsabilidade de comportar-se de tal maneira que as pessoas veem que nós somos pessoas honradas. Como falei a princípio, não é fácil, pero está em la palavra de Deus e através do Espírito Santo que habita em nós, é possível saber que Deus vai ser a justiça. Ah, mas quando Deus vai ser? Não lo sabemos, é a justiça de Deus. Então, não deve haver espírito de vingança. Primeiro princípio. Segundo, hacer bem a los que odiam. Como em Lucas mesmo vai falar depois, como já leí, não? Se alguém te exige el abrigo, oferece também la camisa. Em Romanos 12:20, mais específico, em cambio, se tus inimigos têm hambre, dá-lhes de comer. Se têm sede, dá-lhes de beber. Al hacer isto, amontoarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeça. Como seguidores de Jesus, devemos mostrar bondade com as pessoas, hasta com aqueles que nos odiam, aqueles que nos lastimaram. Se vão a nossa porta pedir algo de comer, algo de beber, nós outros como cristianos temos que dar esse passo. E a exortação acá avança hacia um clímax. Não solamente deve amar, buscar amar em el coração, um amor aún para os inimigos, não? Assim, um bom trato, pero mais especificamente, aí é o ponto 3, bendecid a los que maldicen, orar para los que os maltratam. Significa pelo menos isto, com toda sinceridade. Pide ao Senhor que bendiga a los que lastimaram e aseguras a mostrar bondade e interceder por eles ante el trono de la gracia. Pai, então por que devemos não só amar, hacer o bem, pero também temos que bendecir e orar? Por quê? Devemos fazer isso por quem nos odia? A resposta, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque nós outros, quando inimigos, hemos sido reconciliados com Deus por la muerte de su Hijo. Todos nós outros acá, sem nenhuma exceção. Quando nascemos em pecados e nascemos inimigos de Deus. Conforme habla em Romanos 3, não há um justo sequer. Todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. Por conta do pecado de Adão, achar em jardim, juntamente com Eva, o pecado entrou no mundo. E a partir desse momento, toda a humanidade foi manchada com o pecado. E temos em nossa carne o pecado. E isso trouxe inimistade com Deus. Pero Jesus, como já cantamos em algumas músicas, por su gran amor enviou a Jesus, por su gran amor enviou a seu único Hijo Jesus para viver e morir por nós outros, para que, antes inimigos de Deus, agora por la fé em Jesus Cristo, é possível sermos amigos de Deus. Então, devemos interceder por nossos inimigos, porque nós outros, que muitas vezes somos piores que muitas outras pessoas que não conhecem a Cristo, podemos ter atitudes de pessoas que às vezes lastimaram alguém. Nós outros, aun quando inimigos de Deus, pecadores, de todas, pecadores, pensar de todos, não calificando o pecado, mas desde desse pecado que pode parecer um pecadito, hasta o pecado mais grande, todos, aun quando inimigos, hemos sido reconciliados com Deus por la muerte de su Hijo, Cristo Jesus. Por isso que devemos interceder e orar por las pessoas que também nos lastimaram.
devemos orar para que eles também puedan ser salvos e reconciliados com Deus. Eu não sou salvo por Deus porque sou bueno ou porque sou melhor que vós ou melhor que qualquer outra pessoa, mas sim porque a graça de Deus um dia alcançou minha vida e o Espírito Santo me convenceu de meu pecado e hoje puedo estar acá. Todavia perseverando, lutando com o pecado. Muitas vezes pecamos, muitas vezes caímos todavia. Não estamos 100% isentos de pecar, de fazer mal a alguém. Por isso que Deus, quando foi, enviou o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajuda a perdonar, nos ajuda a pedir perdão quando lastimamos alguém, quando vamos a dormir e passar, pá, isso não está bueno que eu hice, preciso chamar essa pessoa a pedir perdão, preciso melhorar minha atitude com minha esposa, quando me enojo com ela. Então, a mesma graça que Deus tuvo e tem com nós outros em nos perdonar, seja o pecado que seja, nós outros devemos orar por essas pessoas. Orar por alguém que alguma vez te lastimou. Ou se alguma vez vos tuvo algum inimigo, alguém que vos odia, que vos quer mal, deseja mal para ele. Devemos orar para que a graça de Deus alcance e sua misericórdia a vida desta pessoa. Porque um dia alguém orou por nós outros. Um dia alguém estava orando por nós outros, alguém estava intercedendo por nós outros. Devemos fazer isso. Não vengar-se, deixar que Deus hace a justiça. É Deus que lo hace. Não devemos fazer com nossas próprias mãos, de nossa maneira, porque também, como todavia temos a natureza pecaminosa, muitas vezes, se hacemos de nossa maneira, estamos fazendo mal. Devemos fazer bem para quem seja, bem de si e orar. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Pero devemos haver. E aí vem Jesus falando depois, em verso 35 de Lucas 6, ame a seus inimigos, hagan bem, prestem sim, esperar nada em cambio, entonces su recompensa del cielo será grande. Bueno, que recompensa é esta? Quando habla depois, amem a seus inimigos, se vamos ler acá, novamente, a partir do versículo, não vai estar na pantalla, pero escuchen, a los que estão dispuestos, em outra versão, a los que estão dispuestos a escuchar, mira, que estão dispuestos a escuchar, les digo, amem a seus inimigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, orem por aquellos que lo lastimam. Se alguém te dá uma bofetada em uma mejilla, ofereça também a outra. Se alguém te exige abrigo, oferece também a camisa. Dá-lhe a qualquer que te pida, e quando te quitem as coisas, não trate de recuperá-las. Tratem a los demás como lhe gostaria que ellos los trataram ustedes. Se só lo amam a quem lo amam a ustedes, que mérito tem? Hasta los pecadores amam a quienes los amam a ellos. Se só lo hace bien a los que são buenos com ustedes, que mérito tem? Hasta los pecadores hacen isso. E se prestam dinheiro solamente a quem podem devolvê-lo, que mérito tem? Hasta los pecadores prestam a outros pecadores a cambio de reembolso completo. Amem a seus inimigos, hagan bien, prestem-se nada a cambio, então sua recompensa del cielo será grande. Que recompensa vemos acá? Jesus se refere à recompensa de graça, não a uma paga lograda por méritos humanos. A recompensa está em proporção ao sacrifício. Sin embargo, é muito mais grande que ele. Romanos 8:18. Sin embargo, lo que agora sufrimos não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais adelante. Vivir na perspectiva do eterno.
Lo que sufrimos acá não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará. Em la vida presente, essa recompensa pode estar formada com a satisfação interior que nós temos de poder ajudar a outros. La paz de Deus e o Deus de paz em nosso coração. E depois desta vida está a suma total de todas as bendições de la salvação através de la eternidade. Então, quando está falando, amem, hagam bem, prestem sem esperar nada a cambio. Então, a recompensa será grande, estarão comportando verdadeiramente como hijos del Altíssimo. A mais gloriosa descrição de recompensa é isso. Se hacemos, amamos, bendecimos, oramos, estamos comportando como verdadeiros hijos del Altíssimo. Note-se que o amor sem egoísmo não los hace hijos, sino que demonstra que somos hijos. Então, o que demonstra que somos hijos del Altíssimo é quando amamos, oramos e bendecimos, mesmo as pessoas que nos lastimaram. Por quê? Porque somos portadores da imagem de Deus. Que responsabilidade, pero que gran privilégio. Nós não somos Deus, tampouco Jesus, porque não somos 100% santos, pero somos portadores de sua imagem, conforme habla em 2 Coríntios 3:18. Assim que todos nós a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver e reflejar la glória del Senhor. El Senhor, quien es el Espírito, nos hace más y más parecidos a Ele à medida que somos transformados a sua gloriosa imagem. La semelhança a Deus se demonstra em la bondade, la compasión e el espírito servicial de los verdadeiros seguidores. Muestran aún a quem são nossos inimigos. Ao hacer isto, los hijos de Deus revelan la imagen de Deus, porque Ele é bueno para los ingratos e perversos. La palavra habla que la chuva cai para los justos e los injustos. Ao hacer isto, hermanos, nosotros, como hijos de Deus, revelamos la imagen de Deus. Não sei se vos sabe, pero muitas vezes vos pode ser a única Bíblia que alguém vai ler em la vida, através de tu vida. Nós outros devemos revelar a imagem de Deus. Eu creio que Deus, em seu poder, em sua grandeza, pode se revelar para nós outros, pode se revelar para uma pessoa em seu dormitório. Deus tem poder para hacer as coisas. Pero também a palavra habla que Deus eligiu nós outros para poder revelar a Deus para as outras pessoas. Deus pode se revelar através da natureza, da criação. Podemos ver afuera, quando mirar e ver, pá, que lindo, que precioso, como é perfeito. Quem estuda o corpo humano, como é perfeito as coisas que fazem. Pero Deus quer que nós outros, que seguimos a Jesus, revelamos essa imagem de Deus, que sejamos cada vez mais parecidos a Jesus Cristo. Como Pablo habla, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de mim, assim como sou de Cristo. Pablo não era Jesus, não era um santo. E quando Pablo está falando isso, ser imitadores de mim, assim como sou de Cristo, Pablo não é orgulhoso, não está falando como, sou bueno, não. Porque nós outros podemos falar também, seja para nossos filhos, para pessoas, seja imitadores de mim, assim como sou de Cristo. Pero claro, as pessoas têm que ver Cristo em nossa vida. O Cristo que nós outros predicamos, o Cristo que nós outros proclamamos. As pessoas têm que viver em nossa vida, em las atitudes, seja através de los frutos do Espírito que está em Gálatas, mansidão, bondade, amor,
servicio. Las personas afuera tienen que ver la iglesia, tienen que ver Cristo a través de la iglesia, Dios a través de la iglesia. Essa igreja serve a Deus, serve esse Deus de amor, serve este Cristo. Não porque está cheia de pessoas santas, como o Coco já falou acá. A igreja é para enfermos como eu, como vós, para pecadores, para pessoas que necessitamos ser sanadas e restauradas dia a dia, hasta que Cristo venga. Enquanto Cristo não venir, nós outros não fomos para a glória, todavia não vamos estar perfeitos, não vamos estar sem pecar. Pero lo que hace a diferença de nós outros para aqueles que todavia não conhecem a Cristo é que temos o Espírito Santo e Cristo e podemos pelear contra o pecado, contra nossos desejos de nosso coração. Temos em Deus, através do Espírito Santo, a força para perseverar, para seguir adelante para Deus. Eu pequei, me perdona. Amanhã, Deus pequei, me perdona. E crescer juntos. Essa é a única diferença. Somos justos e santos por causa de que Cristo esteve na cruz e dia alcançou. Ao hacer isto, os hijos revelam a imagem de Deus. E Deus nos criou para sermos adoradores. O propósito principal que Deus nos criou é para adorarmos a Ele. Nós outros estamos acá sendo missão. Pero quando estivermos todos com Deus em cielo, já não vai haver mais missão, solamente adoração. Primeiro vem a adoração e depois a missão. Hoje, todavia, enquanto estamos acá, devemos predicar, devemos falar com as pessoas, devemos proclamar o Cristo muerto, crucificado, o Cristo ressuscitado. Pero quando todos estivermos, quando Jesus volver e todos estivermos na glória, já não vai haver mais missão, solamente adoração. Então, Deus quer que seamos discípulos adoradores. Por isso que devemos ir contra a cultura. É mais importante o que sirve. Há mais dicha em dar do que receber. Quando sou débil, é que sou forte, porque quando eu sou débil, veo a dependência de Deus. Hoje pode estar com saúde, pero nada garantiza que amanhã me desperte com a enfermidade séria em minha vida. Hoje pode estar com plata em el banco, pero nada garante que amanhã essa plata se vá. Então, é nossa debilidade que dependemos de Cristo e dependemos de Deus. E se temos que obedecer o que está cá, o que está escrito na palavra de Deus. Pague, mas a pessoa me lastimou feio, sim. Pero se dia a pessoa te procurar, te pedir ajuda, vos tem que fazê-lo. E vos, se a pessoa não te procurou, algo já podemos fazê-lo, orar. Nada impede de orarmos para as pessoas que nos lastimaram. A oração nada pode impedir. Orar para que a graça de Deus alcance. John Piper habla. Por lo tanto, quando vivimos desta maneira, magnificamos a glória de la misericórdia de Deus. Magnificamos a glória. Quando vemos cristianos contra a cultura, não sendo o que o mundo ensina, só para ser aceitado, só para não ter amigos, porque sabemos que se vamos contra a cultura em nosso trabalho, em nossa família, muitas vezes as pessoas vão romper a amistade com nós outros, as pessoas vão se apartar e vamos quedar solos. Pelos solos, porque temos também a família de Deus, outros irmãos, peleando a mesma peleia. Então, quando vivimos, magnificamos a glória de la misericórdia de Deus e o tesouro que todo lo satisfaz, que Ele é para nossas almas. Hemos demonstrado que devido a seu valor supremo para nós outros, não necessitemos o sentimento de vingança personal para estar contentos. Se temos a Cristo, temos que saber que Ele satisfaz nossa alma. E ao fazer isso, e contra a cultura, vamos estar magnificando a glória de la misericórdia. E por último, no dejen que mal as vença, mas bem venzan el mal haciendo el bien.
E por que muitas vezes podemos ver o mal vencendo? Porque nós outros, que de alguma maneira temos a Cristo, temos a palavra de Deus e temos coisas buenas, nos omitimos. Nos quedamos callados por medo de não sermos aceitados, por medo de algo passar. Então, por isso que muitas vezes o mal prevalece, porque os justos não estão fazendo sua parte, a igreja não está fazendo sua parte. Como é possível falar em Brasil que há tantos cristianos, tantas igrejas, e ver tudo o que passa? Como é possível? Se pensar o que vemos na Bíblia, era para ser tudo ao contrário. Os países onde havia mais igrejas cristianas, era para ser os países mais prósperos, mais justos. Então, como é possível? Porque muitas das vezes, nós outros nos omitimos e nos escondemos nas quatro paredes de nossa casa ou da igreja. E nem sequer em nossa família. E aí o mal vai seguindo. E algo personal, isso é algo personal de mim. Eu sei que a palavra de Deus vai falar que os tempos malos cada vez estarão piores. Cada vez piores. Cada vez que passa, mais maldade no mundo, mais pessoas fazendo guerras, mais coisas. Isso está na palavra. Pero também não é por isso que devemos deixar de orar e de tentar buscar que as coisas melhorem. É claro que sabemos que em cielo não vai haver pecado, lutas, e não é que não queremos viver a cielo em este mundo. Pero nós outros devemos crer também que não é porque as coisas vão empeorar que lavamos as mãos, nos sentamos e derramos, porque está na palavra que as coisas vão empeorar. Não, seguimos, oramos, seguimos fazendo justiça conforme a palavra de Deus. Oramos para que mais homens, mulheres, cristianos que são líderes, seja políticos em uma empresa, podem fazer justiça. Oramos por aqueles minorias que estão peleando na política para no que isso seja aprovado, o que foi não está em princípio da Bíblia. Devemos orar pelas autoridades, orar por aqueles que já estão e são malos, para que a graça de Deus alcance a vida deles, para que de alguma maneira a graça de Deus alcance a eles e hacemos nossa parte. Hacemos nossa parte como igreja, como cristiano. Creio que isto é importante. Creio que é uma responsabilidade de nós outros, um privilégio que nós outros temos. Buscar fazer o bem, mesmo por as pessoas, para que quem está em nosso entorno veja algo, o que passa em tua vida, delante de isso, quero conhecer. Por que vós és assim? Ou por que vós atua assim? Não, simplesmente porque um dia o amor de Deus me alcançou. E agora que esse amor pueda alcançar outras vidas. Oremos. Graças a Deus.